Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos: infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por iniciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia da segunda-feira da 11ª semana do Tempo Comum. E entremos naquilo que nos diz o Evangelho, seguimos o Evangelho de São Mateus, onde paramos no sábado. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que temos a aprender de novo e o que temos a recordar deste Evangelho que chegamos a meditar juntos, creio que em um dos domingos do ano litúrgico anterior? Vemos, primeiramente, que aquilo que Jesus ensina não é para ser vivido na literalidade como uma fórmula, mas ele nos mostra como derrotar o mal com o bem. É isso que devemos de fazer. Aprender a fazer o bem para derrotar o mal. Devemos de ter presente aqui conosco que aquilo que é proposto no Antigo Testamento ainda continua da lei do talião. Não é somente olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão e assim em diante. E o que devemos de ter em conta aqui? Que algumas vezes, quando algumas situações eram assim ocorridas, podia também ser substituída pelo dinheiro, pagar em dinheiro aquela questão sofrida pelo outro. Mas o que Jesus nos pede é que temos que agir com o bem para quebrar o mal, para destruir o mal. Não devemos de resistir ao perverso. Esta é a melhor tradução. Não enfrenteis quem é malvado. A melhor tradução é: não resistais ao perverso. É isso que devemos de fazer. Não resistir. Dá a impressão que o cristão está sempre em desvantagem. E de um certo modo, sim, estamos em desvantagem. Por quê? Porque nós queremos viver na verdade que vem de Cristo, na santidade de Deus, na graça, no amor, naquilo que é verdadeiramente o bem. E o outro, o perverso, já está há muito praticando o mal, vivendo da falsidade, do engano, da malícia, da, da corrupção, de tudo aquilo que faz de mal. Então, de um certo modo, estamos em desvantagem. Mas devemos de resistir e permanecer fiéis à verdade de Cristo. Porque os perversos não têm princípios. E nós, enquanto cristãos, devemos de viver os princípios do Evangelho, devemos de viver a santidade de Deus. Se nós não agirmos assim, nós teremos uma humanidade
caolha e desdentada, porque tudo vamos retrucar e pagar com mal aquilo que recebemos. Devemos de aguentar o sofrimento com paciência. Por quê? Porque o mal se destrói a si mesmo. Devemos de ter em conta que algumas vezes pode até demorar anos a maldade dos perversos ao nosso lado, das pessoas que nos atormentam, às vezes um vizinho que liga um som alto no final de semana, ou que bagunça, não deixa a gente descansar. Eu vou lá arrumar confusão se eu já tentei conversar e não deu certo? Vai valer a pena? Talvez não. Então, devemos de ver que o mal pode até se constituir, pode até tentar estar no domínio em certas situações de nossas vidas, como as pessoas perversas que lhe servem. Porém, devemos de recordar que o mal se autodestrói e devemos de permanecer, portanto, fiéis ao bem. E o quanto temos permanecido fiéis à vontade do Senhor? Temos insistido em permanecer fiéis? Ainda tenhamos em conta algumas outras coisas. Aquilo que disse Jesus, não resistais ao perverso. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Recordemos até Jesus no seu próprio juízo. Quando recebe uma bofetada, como ele destruiu o mal? Ele utilizou a fórmula de retrucar com o mal, de pagar o mal com o mal? Não. Simplesmente quebrou as pernas daquele que lhe fazia mal. Se eu disse alguma coisa errada, mostra-me em que, se eu falei a verdade, por que me bates? E assim quebrou as pernas do mal, destruiu aquele que lhe ocasionara o sofrimento. Segue ainda, Jesus. Se alguém abrir processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. O manto era o quê? Era a coberta daquele que vivia na antiguidade. Não existiam cobertores, era um manto que cobria, em especial os pobres, contra o frio. Então, se tomou a tua túnica de forma injusta, dá-lhe também aquilo que ele nem queria. Por quê? Porque assim você deixa a pessoa sem graça. Nossa, eu fiz o mal, tentei tomar. Isso não é questão financeira, irmão, irmã. Não é questão material, mas é questão daquilo que fazem para tirar a nossa dignidade, porque tirar a túnica de alguém que naquele tempo somente vestia a túnica e não vestia nada mais, é tirar a dignidade. Pensou em tirar alguma coisa de ti? Oferece ainda de bom grado alguma outra coisa? Ah, então estou aqui. Mostre que você não é como a pessoa, e assim você destruirá a força do mal. E ainda, se alguém forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Recordemos, um soldado romano podia obrigar qualquer cidadão do império, cidadão do povo do império, a levar uma mensagem de uma guarita a outra, andando no máximo 1 quilômetro. Às vezes você poderia ter trabalhado o dia inteiro embaixo de um sol quente, ainda ser dia, estar um sol escaldante, e o soldado te dizer: você tem que ir até tal guarita dar esta informação ao guarda que lá está. Então Jesus diz: não reclame, faça ainda mais, pague com o bem. Por quê? Porque a pessoa vai ver que não adianta nada tentar te destruir, te fazer o mal, te ocasionar o mal para que você também caminhe nas trevas, porque você caminha na vontade de Deus. E temos assim insistido em permanecer no bem, em agir bem, ou temos pagado com o mal aquilo que nos fazem? Temos andado no mesmo caminho dos perversos e abandonado os ensinamentos de Jesus e do Evangelho. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Dê. Aqui não é, mais uma vez, somente a questão financeira. É a questão do dar o seu tempo, dar a sua escuta. Não temas isso. Realize, conceda, porque assim a pessoa se queria te deixar nervosa ou achava que ia destruir o seu dia, talvez perceba que
Não é este o caminho, porque só recebeu o bem de você. E você tem feito isso na tua vida? Passemos brevemente pelo Salmo. O Senhor fez conhecer a salvação. Conhecer, recordemos, ter intimidade com a salvação. E as nações sua justiça, recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Assim o Senhor recorda para conosco o seu amor fiel. Mas nós o amamos fielmente? Somos fiéis aos princípios, aos ensinamentos, ao amor do Senhor para conosco? E por fim, a primeira leitura. Irmãos, como colaboradores de Cristo, nós os exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Então, São Paulo diz que a graça de Deus não pode ser vã em nossas vidas. Nós recebemos graças, o Senhor nos concede se lhe pedimos, se caminhamos na sua vontade, no seu amor, se insistimos em prevalecer unidos a Ele e nos abrirmos em buscá-lo. Mas essa graça frutifica em nós, tem transformado nossas vidas, tem nos ajudado a ser pessoas melhores segundo o coração de Deus? Ou continuamos vivendo a nossa vida de uma forma errada, sem Deus, sem abandonar certas questões que sabemos que estão erradas e que deveríamos ter abandonado? E o momento favorável é quando? É agora. E o dia da salvação é quando? É agora. É neste momento, sempre onde nós nos abrimos ao Senhor, onde nós confiamos nele. Não deixemos para depois. Não sabemos se teremos este depois. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo para que nosso ministério não seja desacreditado. Mas em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, com muita paciência em tribulações, necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em fadigas, em insônias, em jejuns, em castidade, em compreensão, em longanimidade, em bondade, no Espírito Santo, em amor sincero, em palavras verdadeiras no poder de Deus, em armas de justiça ofensivas e defensivas, em honra e desonra, em má ou boa fama, considerados sedutores, sendo porém verazes, como desconhecidos, sendo porém bem conhecidos, como moribudos, embora vivamos, como castigados, mas não mortos, como aflitos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como quem nada possui, mas tendo tudo. O que São Paulo quer dizer em tudo isso? Voltemos ao versículo 3. Ele, ou melhor, os discípulos, não deveriam de dar escândalo, para que não fosse desacreditado o ministério, o anúncio da salvação, a fé da igreja. E assim ele também chama cada um de nós. E nós temos vivido de forma a não dar escândalo às pessoas, para que elas não se afastem de Deus, não se afastem da igreja? Ou temos sido contraditórios? Falamos uma coisa da fé, mas vivemos outra completamente oposta. Pregamos que os outros têm que abandonar o seu estilo de vida, os seus pecados, mas nós mesmos não abandonamos certos pecados que sabemos que as pessoas enxergam que vêm em nós e que as afasta de Deus, por causa do nosso contratestemunho, e que esse contratestemunho se torna um escândalo para os outros? Como temos vivido, irmãos e irmãs? E São Paulo enumera então como devemos estar diante de todas as situações. Passaremos angústias, açoites, prisões, tumultos, mas devemos de permanecer como vivos, mas vivos em Deus. Como mais? Devemos de permanecer alegres sempre, enriquecendo a muitos com a fé e a salvação. E, como quem nada possui, temos tudo, porque temos Deus. Temos a salvação que Ele nos oferece.
E assim temos vivido na graça do Senhor, na amizade da Trindade. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos a profundidade dos ensinamentos do Senhor, a intimidade com a Trindade Santa, para que, iluminados pelo amor de Deus, pela sua graça, a sua bondade, possamos permanecer sempre fiel a Ele. E assim, vivendo nesta bondade, nos princípios da fé, possamos sempre responder ao mal com o bem, para que assim, afastando as pessoas do mal, as levemos também ao conhecimento de Deus e conosco a salvação eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, um santo e abençoado dia a todos.